Bora lá, pessoal, mais um Morning Call, hoje no dia 14/5 de 2026. Se você não me conhece, eu sou o Max Braga, assessor de investimentos, e esse canal foi criado para atender os meus clientes principalmente, mas agora aberto a todos no YouTube. Bora então para as notícias do mercado. Ontem tivemos um dia sanguinário na Bolsa Brasileira por conta basicamente de ruídos políticos. Então a sessão ontem teve uma forte queda, 1,80%, 177.098 pontos. Vou mostrar um pouquinho mais sobre como foi o dia, né? Mas na verdade foi uma combinação de fatores. O apetite de risco aqui local diminuiu e aumentou drasticamente a volatilidade política por conta da questão do Flávio Bolsonaro. Já falo um pouco mais sobre isso também. Esse dia de bolsa pior no Brasil foi mesmo diante de um dia de dados positivos na atividade do varejo, que mostraram uma alta de 0,5% no mês, em março no caso, e acima da expectativa, inclusive, de estabilidade, tá? Então, um avanço de 4% também é acima da projeção de 2,8% quando a gente olha no resultado anual, tá? Reforça a leitura, inclusive, que o consumo doméstico do brasileiro segue resiliente, segue firme ali, né? Embora com sinais de acomodação em alguns momentos, mas o brasileiro continua comprando. Evidente, né? Quem pode, quem não pode, se apoia nos benefícios governamentais, que no final das contas sai mais caro para todos. Bom, então o mercado político ontem fez um tsunami aí em relação às notícias, né, do senador então Flávio Bolsonaro em contato com o Daniel Worcaro do Banco Master para as questões do filme, enfim, né? Não vou entrar nas minúcias políticas aqui, porque isso já foi amplamente explorado na mídia. Mas, vamos lá, isso mexeu bastante no preço, impactou também no câmbio, na bolsa e nos ativos locais. Então, trouxe uma percepção quanto à disputa eleitoral de um risco institucional. Evidentemente, o atual mandatário, o Lula, vem perdendo popularidade, e a saída que tinha ali, né, de uma mudança na direção do governo envolve-se então agora em questões mais profundas. Brasil. Hoje também esperem um mercado bem volátil, ainda com bastante ruído, tá? No exterior, os índices acionários tiveram um desempenho misto, assim como num geral, mas destacando os Estados Unidos, Dow Jones caiu 0,14%, S&P subiu 0,58% e Nasdaq subiu 1,20%, sustentando ali as ações de tecnologia. Inclusive, né, tem uma notícia aqui da Cisco Systems, vou falar quando a gente entrar no dia de hoje, tá? Bom, teve algumas preocupações no IPP lá nos Estados Unidos, né? Os dados reforçaram bastante cautela lá, o índice de preços ao consumidor. Na Europa, os indicadores confirmaram um quadro de crescimento ainda fraco. O PIB da zona do euro avançou 0,10% no primeiro trimestre de 2026. Está em linha com as projeções, mas ainda abaixo do que foi verificado anteriormente, que foi 0,20%, ou seja, veio metade, tá? E o crescimento anual por lá também desacelerou de 1,20% para 0,80%. Então, isso são dados importantes também para a gente ter eles em mente. Para essa quinta-feira, então, os mercados, as atenções concentradas nos Estados Unidos, com a divulgação de vendas no varejo de abril e pedidos iniciais de seguro-desemprego, e aqui no Brasil, a combinação, assim por se dizer, da atividade doméstica resiliente com ruídos políticos ainda vai ter mais desdobramentos na nossa bolsa, né? Espero que não tanto quanto ontem. Só passando rapidinho aqui na bolsa, né? Então a gente abriu ali o dia, até chegou a operar no campo positivo. Aí depois à tarde
quando saíram as notícias lá, áudios divulgados, etc, etc, foi ladeira abaixo, 177.098, 1,80% de queda. As maiores altas e as maiores quedas estão na tela para a vossa conferência. Bom, vamos passar para o dia de hoje, porque os mercados nos Estados Unidos operam mistos, mundialmente também. A Europa um pouco mais positiva, já falo sobre, mas basicamente Estados Unidos impulsionado por tecnologia, sempre, né? Foi renovado então o entusiasmo com a IA, depois que a Cisco System, então, que é o destaque de hoje, os papéis dispararam após a companhia divulgar uma projeção de vendas acima das expectativas e anunciar, inclusive, um plano de reestruturação com foco em inteligência artificial. Novidade? Acho que não, né? A viagem também do Trump lá para a China, para uma cúpula lá de reuniões, etc., é tema importante, e o foco é nos mercados globais, em meio à esperança ali que as duas superpotências consigam estabilizar o seu relacionamento, assim por se dizer, né? Parar de brigar ali e ajuda todo mundo. Dow Jones Futuro então 0,41, S&P Futuro 0,24 e Nasdaq Futuro 0,39, todos no campo positivo. Eu falei que estão mistos, né? Mas as três indicadores nesse momento agora em alta. Europa opera em alta, também teve bastante quedas antes, né, no começo da semana. Ontem também foi um dia bom na Europa, hoje continua aí parcialmente agora na abertura. E ali desdobramentos políticos em relação ao Reino Unido, né, já falei sobre isso também, que o primeiro-ministro lá falou que não vai renunciar, né, enfim. Estoque 600 0,36, Alemanha 1,07, Reino Unido 0,09, França 0,49 e Itália 0,55, todos no terreno positivo, tá? Tem lá também que os investidores estão bem atentos a essa reunião do Trump e do Xi Jinping. Na Ásia e no Pacífico, sim, os mercados mistos, investidores ansiosos pelos resultados aí da reunião dos dois maiores aí, das duas superpotências econômicas, isso em relação ao comércio global, tá? E o Trump levou junto com ele um grupo de executivos americanos para essas negociações, incluindo representantes da Tesla e da Nvidia, isso mesmo, que os Estados Unidos coloca a Nvidia hoje como uma empresa de segurança nacional, enfim, envolve toda a questão lá de fabricação de chips. Vamos ver o que sai disso. China então 1,52 para baixo, Japão também cai 0,98, retificando. Hong Kong 0 a 0 nesse momento, 0 a 0 mesmo. Índia sobe 1,41 e Austrália 0,12, tá? No campo das commodities, né, a Agência Nacional de Energia sinaliza uma maior volatilidade. Os preços do petróleo, o preço do petróleo sobe nesse momento de novo, enquanto a OPEP também reduziu as suas estimativas de crescimento da demanda em 2026, enfim, tá difícil o petróleo. Cotações do minério de ferro na China fecharam estáveis após 2 sessões de queda, inclusive, tá? Investidores estão ponderando ali a demanda mais fraca, né, por produtos siderúrgicos. Brent, então, que é a referência para o nosso petróleo, né, Petrobras, 0,70% de alta nesse momento, aos 106 dólares e 37 centavos o barril. E o minério de ferro fechou no 0 mesmo também. Hoje tivemos 2 0-0. Para finalizar aqui no campo dos dados, né? Bitcoin nesse momento opera com 1,48% de queda aos 79.311 dólares a unidade. O dólar ultrapassou a casa dos R$5 depois de ontem, teve uma disparada e subiu 2,40%, 2 e pouco por cento, agora está 2,40%. E o índice do dólar DXY está quase no 0 a 0.
no campo positivo 0,05, mas quase no 0 a 0, que mundialmente não tem nenhum tipo de risco adicional para o dólar. E aí, pessoal, para finalizar aqui, eu vou deixar essa matéria na descrição desse vídeo, mas Tesouro Reserva, o novo título do governo para aplicação. Então, assim, leiam a matéria, por favor, tomem as suas conclusões. Tem aqui pontos fortes, como por exemplo a liquidez imediata, a compra via Pix, risco de crédito soberano e retorno atrelado à Selic. Esses seriam os pontos fortes. Tá? Mas tem também os pontos fracos, quando a gente fala lá que os custos arcados pelo investidor, no caso da tributação de curto prazo, 22,5% de imposto de renda na tabela progressiva, precisa esperar ali mais de 180 dias para sair dessa faixa. O IOF elevado, os primeiros 30 dias também conta com IOF, outros produtos de investimentos também contam, e está sujeito à taxa de custódia da AB3 de 0,20% ao ano para saldos acima de R$10.000. Bom, ainda tem uma limite por aplicação por CPF, de 500 mil por mês, mas isso daí deve ser normalizado. O que eu quero falar sobre isso é o seguinte, especialistas dizem que vale a pena para investidores pequenos, que para quem investe mais do que R$10.000, existem opções melhores. E sim, eu concordo muito com isso. Mas uma coisa só que eu quero pôr à baila aqui, é mais uma forma do governo recolher dinheiro com a população, se financiar com a população para continuar essa gastança. Então, como está hoje os gastos públicos, eu não gosto desse tipo de produto, principalmente porque ele atinge a classe de renda menor que existe no nosso Brasil, E sim, é muito bom que as pessoas que tenham menos renda tenham alguma forma de investir, alguma educação para investir, algum incentivo para investir, mas existem opções mais simples, mais fáceis e melhores do que simplesmente o governo arrecadando novamente dinheiro com a população e dessa vez até, vamos combinar, com uma forma justa, que é entregando uma rentabilidade. Tá? Então, não estou falando mal do título. O título é bom para a pessoa, mas não deixa de ser. E em resumo isso, o governo vendo que as pessoas começam a ter uma cultura maior por investir, ele quer se aproveitar também do momento, tá bom? É isso. Vou deixar a matéria aqui na descrição do vídeo. E aí você lê e toma as suas conclusões. Se inscreva aqui no canal. Se tiver críticas ou sugestões, quiser brigar comigo, qualquer coisa, caixa de comentários, tá? Tá livre para todos vocês. Eu fico por aqui. Nos vemos amanhã, então, aqui no próximo Morning Call. Um abraço a todos. Tchau. Bons negócios.